Então vamos lá, gente? Oitavo lugar, Jogos Vorazes, com a autora Suzanne Coiling. Suzanne Coiling. Gente, dispensa apresentações, né? Jogos Vorazes, quem não leu o livro, assistiu o filme. É uma franquia muito legal. Eu li o livro, só faltou algumas páginas do último livro, que eu acabei não terminando, porém pretendo terminar. E os livros são compostos da trilogia, até então principal, Jogos Vorazes, Em Chamas e A Esperança. Que conta a história da Katniss Everdeen, que todo mundo conhece essa frase, né? Que tava lá, no seu lugarzinho, por causa de um sorteio, porque os Jogos Vorazes é 12 distritos que escolhem 2 tributos, um homem e uma mulher, para colocar numa arena para se matar, né? É o que acontece, né? Para levá-los até o vencedor principal, digamos assim, um termo mais leve. E aí a Katniss Everdeen tá lá vivendo seus 17 anos, porque são jovens de 12 a 17 anos e pouquinho que passa, né, por essa competição. Distrito 12, aquela miséria, não tinha nada para comer, e ela aliviada porque no último, e seria o último concurso que ela passaria para ser escolhida para os Jogos Vorazes. Tava de boa, até que acontece o quê? A sua linda irmã Primrose é escolhida. Aí o que ela tem que fazer? A famosa frase: eu me ofereço como tributo. Ela foi no lugar da irmã dela. E nisso ela começou uma mega rebelião, né, queridos? Porque ela tentou se proteger, e tentando se proteger, ela mexeu com quem? Com a capital Panem, que se encontra na América do Norte, no futuro distópico. Mas eu vou trazer a resenha desses livros aqui pra você. Então, pra você ter um gostinho, em 8º lugar, Jogos Vorazes. Você já leu? Você não leu Jogos Vorazes? Você já assistiu o filme? Qual é o seu filme favorito? Vamos continuar para o próximo livro da franquia. Entra em 7º lugar. Que rufem os tambores. Percy Jackson e os Olimpianos em 7º lugar. E ali, junto com Percy Jackson, quem traz essa história? O autor Rick Riordan. Esse autor eu particularmente amo ele. E está em 7º lugar porque Percy Jackson eu li, porém tem mais alguns livros da franquia Percy Jackson que eu ainda não li. Mas, né, o primeiro volume daquela franquia eu li, que são os livros O Ladrão de Raio, O Mar de Monstros, A Maldição de Titã, A Batalha do Labirinto e O Último Olimpiano. Essa franquia eu li, eu amei de ter lido, porém eu li tarde. Não li no lançamento, eu fui ler o ano passado. Mas eu gostei da história do Percy, da desenvoltura dele. E quem assistiu o filme, meus queridos, sabe que o livro passa de longe. O livro é excepcional. Quem não gostou do filme, eu aconselho a ler os livros, porque está perfeito, gente. A franquia é perfeita. O Rick Riordan consegue construir os personagens ali, ó, dentro daquele desenvolvimento. É bom. Então, eu aconselho a vocês a lerem o livro. E Rick Riordan, né, tem outra franquia que eu vou trazer aqui pra vocês. E uma leve observação sobre o Percy Jackson, que o Percy Jackson é um garoto dislexo. É um dos primeiros PCDs que eu li em franquias. PCD é pessoa com deficiência. E ele tinha dislexia, que ele olhava as palavras assim e ele embaralhava as palavras. Ele não conseguia ter aquele tchan, aquela atenção para a leitura, tinha aquela dificuldade da leitura. Porque que ele era o quê? Um semideus. É, você que tem deficiência física, você pode ser um semideus, hein? Um meio sangue. Isso daí. Então, ele acaba descobrindo que ele é filho de Poseidon e todos os elencos do Olimpo acaba tendo participação especial nessa franquia. Então eu aconselho a vocês ler mais um pouquinho sobre o Percy Jackson. E você já leu a franquia do Percy Jackson? Leu só a primeira ou leu as demais também? Agora em 6º lugar, As Crônicas dos Kane.
do autor Rick Riordan. Foi por aí que eu conheci o autor do Percy Jackson, você acredita? É uma franquia que eu amo, uma pena que não teve continuidade, porém, houve-se rumores que vai sair série e que saia perfeita, porque ela mexe com todo o panteão do Egito Antigo, que particularmente eu sou apaixonado. Então, Rick Riordan traz, né, uma franquia sobre o Egito Antigo, com ele, o Carter e a Sage, são irmãos, e que é perfeito cada livro. Então, o primeiro livro começa pela Pirâmide Vermelha. Logo em seguida vem Trono de Fogo e depois vem A Sombra da Serpente. É essa trilogia que se fecha. E tem um livro extra, um spin-off chamado As Crônicas dos Kane, Guia de Sobrevivência. Gente, é uma história assim que tem começo, meio e fim, cheio de plot twist. Aí você que gosta de plot twist, eu recomendo As Crônicas dos Kane. E Rick Riordan tem um feeling de procurar dentro da cultura egípcia o melhor para explicar pra gente como que funciona. Gente que gosta do filme A Múmia, gente que gosta de filmes com teor egípcio, vai amar esse livro, A Crônica dos Kane, e super recomendo para vocês. Então, por isso que eu deixei na 6ª posição Crônica dos Kane, porque para mim é perfeito. Agora a gente vai começar o top 5, hein? Então, em 5º lugar, A Seleção, da autora Kiera Cass. Gente, eu amo essa franquia, assim que eu sou extremamente apaixonado. Então, principalmente sabendo que uma das autoras de outros livros favoritos meus se inspirou na seleção para criar o livro dela, em Game of Thrones, e a seleção para criar o livro. Então, é perfeito. Então, basicamente assim, a seleção é um país também parecido com Jogos Vorazes, onde o catástrofe destruiu tudo e renasceram da cinza num pós-guerra. Só que foram divididas por castas. Então, a casta mais elevada, vamos por aí, o número 12, e a pior é o número 1, que é o mais simples, mais pobre, o que não tem nada. E a nossa personagem principal é da casta 4, quase no pezinho lá, quase faltando tudo, né? Digamos assim. E ela é ruiva, maravilhosa. E na seleção acontece um concurso, na qual são escolhidas 45 garotas. E uma delas é escolhida como rainha. E adivinha quem vai concorrer a essa maravilha? Sim, a nossa personagem principal, chamada América. Porém, ela não tá nem aí, porque o amor da vida dela também é alguém da casta dela. E aí começa. Porque ela é selecionada e ela não quer fazer parte da seleção. Então vamos ver muita rebeldia, vamos ver amores não correspondidos e vamos sim depois enxergar um triângulozinho amoroso aí. Quem não gosta de um triângulo amoroso? Quem não se identifica com essas histórias? Então os livros da franquia são A Seleção, aqui ó, A Elite, A Escolha, A Herdeira, A Coroa e o último livro, né, que conta o fechamento de algumas histórias, chama Felizes para Sempre. E também quem compra o box, como eu comprei, vem um livrinho pequenininho chamado Diário da Seleção, que é perfeito. O Príncipe Maxon, eu acredito que é o sonho de toda Grandes. É isso daí, porque é maravilhoso. Maxon, ele é perfeito. Então, quem não leu a franquia Seleção, uma dica. A Netflix já está produzindo a série e vai sair a série também. Então, se eu fosse você, corre ler o livro para você fazer aquela comparação. Porque é maravilhoso essa franquia, gente. E em 4º lugar, foi um dos primeiros livros de franquia que eu li. As Crônicas de Nárnia, isso mesmo. As Crônicas de Nárnia é uma franquia perfeita que tem começo, meio e fim. É do autor C.S. Lewis. É uma perfeição de leitura, uma leitura gostosa de se ler e há indícios que há muita comparação com a Bíblia. Para quem não leu a Bíblia e já leu as Crônicas de Nárnia, tem muita coisa a ver, principalmente o leão que é Aslan, que faz a analogia a Jesus Cristo. E é perfeito, gente. O leão, a cena do leão criando todas as coisas
porque o Aslan é o criador de todas as coisas. Então é perfeita, gente. Há uma perfeição na leitura poética. A forma como aborda temas sérios é muito importante e muito legal. Então, eu tinha o volume único, né, que são 7 livros em um, porém, tem os livros vendidos separadamente. E esses livros são, vou citar na ordem cronológica, ok? O Sobrinho do Mago, logo em seguida vem O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, que é da onde vocês conhecem o filme. O terceiro livro é O Cavalo e Seu Menino. O quarto livro é Príncipe Cáspia. O quinto livro é Peregrino da Alvorada, que também tem filme. O sexto livro é A Cadeira de Prata. E o sétimo e último livro é A Última Batalha, que esse livro também é muito especial e tem muita coisa a ver com o Apocalipse, para quem nunca leu. E uma curiosidade do autor é que ele era ateu e se tornou um teólogo completamente radical. E não somente esses livros, mas ele tem outros livros também. E curiosidade número 2 para vocês. Ele era amigo do autor que escreveu O Senhor dos Anéis, o Tolkien. Então eles eram assim, amigos. Então as franquias são praticamente escritas na mesma época. Olha que novidade, maravilhoso, né? E você já leu as Crônicas de Nárnia? Já assistiu os filmes da Crônica de Nárnia? É uma das primeiras franquias de livros que eu li, como eu disse aqui, e é um dos meus favoritos. E está no meu top 10. Em terceiro lugar, quem? E quem vem lá? Quem vem lá? A franquia Disney Vilões. Gente, essa franquia ela está maravilhosa. Eu estou lendo o penúltimo livro lançado, que está muito bom. E essa franquia conta as histórias dos vilões da Disney. E observação, é autorizado pela Disney, viu, gente? Então, faz parte de um multiverso paralelo aí da Disney. E ela é contada é escrita, né, pela autora Serena Valentino. E é perfeito, gente. Então eu vou dizer para vocês a ordem dos livros para você ler. Primeiro começa A Mais Bela de Todas, a história da Rainha Má. Segundo livro vem A Fera em Mim, a história do Príncipe e da Bela, que ele se chama Adam, para quem não sabe, Príncipe Adam, que é o volume 2. Terceiro lugar, Úrsula, a história da bruxa da pequena sereia. É maravilhosa. O quarto livro é Malévola, a rainha do mal. Então vocês já imaginam a história de origem dela. E não é igual à origem que está tendo nos filmes aí. É diferente, é uma pegada um pouco mais séria. O quinto livro dessa franquia se chama Mamãe Bruxa, a história da vilã da Rapunzel, que é a Mamãe Gothel. Gente, também é um livro maravilhoso. O sexto livro, que fecha o volume dessa novela, desse livro-novela, é As Irmãs Esquisitas, a história das trigêmeas maldosas. Essas trigêmeas, essas irmãs esquisitas, elas estão relacionadas, elas interligam todas essas 6 histórias. E está maravilhoso. Agora o livro que eu estou lendo é Cruella, a história daquela mulher diabólica, que é o 7º livro. Gente, tá muito boa essa história, tá muito empolgante. E o último livro, traduzido em português, é Coração Gelado, a história da madrasta da Cinderela. Gente, tá, é uma franquia maravilhosa. E agora saiu do Capitão Gancho, que está sendo traduzido. E em breve vou trazer para vocês pra gente fazer uma resenha maravilhosa dessa franquia, né, gente? Porque, meu Deus, é maravilhosa. E em segundo lugar, não mais tão importante quanto os outros, mas um dos meus principais livros de franquia que eu amo, eu vivo intensamente, é A Rainha Vermelha. Eu poderia ter colocado em primeiro lugar, porque a Rainha Vermelha é minha vida, a Rainha Vermelha sou eu, a Rainha Vermelha é você, é todos nós, ela representa Tatapau. E a Rainha Vermelha é escrita pela autora Victoria Aveyard. E ela é perfeita, porque
ela narra a história de uma forma tão crucial, tão visceral, que você mergulha na história. E, gente, eu sou completamente apaixonado pela Mary Burrow. Eu sou completamente apaixonado por ela. Às vezes eu me identifico tanto com ela que chega a ser estranho, que as coisas começam a acontecer comigo. Eu falo, meu Deus, aconteceu isso com ela também. Inclusive trocas de coroa. Ai, gente, pra vocês entenderem o porquê a minha paixão, ela envolve um mundo futurístico também, onde existe 2 tipos de pessoas. Pessoas com sangue prateado e pessoas com sangue vermelho. Obviamente, né, como o tipo de sangue é diferente, prateado, então eles desenvolveram poderes, telecinese, ou entrar na mente, mover objetos, dominar água, fogo, sombra. Então eles consideram como semideuses. E aí, o que acontece? Há uma guerra entre 2 países prateados. E o que eles usam para guerrear? Soldados vermelhos. Exatamente. Tem alguma semelhança com a nossa realidade, briga de política, né? Então é sobre isso. Então, o que acontece? A nossa personagem principal, ela tem sangue vermelho. E até então, uma pessoa comum. E diversos fatores vai levando a ela chegar a um tchan. E aí você entende o título Rainha Vermelha. Só que se você pensa que esse é um continho de fada bobinho, você tá muito enganado. Porque você começa a ler, opa, conheço aí. Olha que você menos percebe. Faz uma curva derrapante, a história muda completamente. A história é cheia de plot twist e te segura do começo ao fim. Então vamos logo para os livros. O livro é A Rainha Vermelha, Espada de Vidro, A Prisão do Rei, Tempestade de Guerra e o último, Trono Destruído. Gente, não existe livro melhor do que esse, na minha opinião, tá? Incluindo, reforçando para vocês, se vocês chegaram até aqui, estão curtindo esse vídeo, deixa o like para não esquecer. E se você tá gostando desse top 10 de franquia, compartilha com um amigo seu e fala, olha, ele tá falando sobre livros que você gosta. E logo vamos fazer a resenha de cada livro deles, ok? Então, é um livro maravilhoso, eu espero que você goste da leitura. Quem tá começando a ler, quem gosta, quem tá querendo pegar um livro que prende, eu super recomendo A Rainha Vermelha. É um livro assim que eu amo de paixão, do começo ao fim. Todos os personagens, inclusive os vilões, são bem construídos. Então, é aquilo, né? O vilão não nasce, o vilão é forjado. Então, eu aconselho vocês a lerem A Rainha Vermelha. Em primeiríssimo lugar, gente, se vocês não acertarem essa, vocês não me conhecem de verdade, tá? Em primeiro lugar, que foi uma briga feia ali, ó, com a Rainha Vermelha, que tava assim, ó, no páreo, é Harry Potter. Gente, ninguém substitui essa franquia maravilhosa, essa franquia que eu cresci lendo, essa franquia que eu fui apresentado, nessa franquia que eu amadureci. E eu acredito que vocês que gostam de Harry Potter amadureceram também assistindo tanto os filmes ou lendo os livros, porque é perfeito. Você começa ali no mundinho de fantasia, onde Harry Potter ele se identifica, ele não tem o seu lugar no mundo, ele é um peixinho fora do aquário. E ali, de repente, ele descobre o seu lugar. E é uma peça importante, uma chave importante para ali o desenvolvimento dessa grande franquia. Então vamos lá nos livros. Olha, o primeiro livro é Harry Potter e a Pedra Filosofal. O segundo livro é Harry Potter e a Câmara Secreta. O terceiro livro é Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. O quarto livro é Harry Potter e o Cálice de Fogo. O quinto livro é Harry Potter e a Ordem da Fênix. O sexto livro é Harry Potter e o Enigma do Príncipe, o Príncipe Mestiço. E o sétimo livro da franquia é Harry Potter e as Relíquias da Morte. E aí também temos alguns livros que são spin-off e algumas matérias que Harry Potter tinha, que faz parte desse universo Wizard do Harry Potter, que é Animais Fantásticos e Onde Habitam, Quadribol através do século e os contos de Beedle, o bardo. Então, essa é
a franquia de livros. E obviamente que tem o 8º livro, que é Harry Potter e a Criança Amaldiçoada, né? Que também agora é uma peça de teatro, né? Não saiu em filme, mas é uma peça de teatro que particularmente eu gostei da história. Não é uma história assim tão boa quanto a franquia ali fechada dos 7 livros canon, mas é um livro assim que eu gostei. E também, né, uns dizem que faz parte do canon, outros dizem que não. Mas tem o dedo da autora lá, J.K. Rowling, que inclusive tá vivido em várias polêmicas que eu nem vou citar aqui, mas o meu amor por ela, gente, desculpa, sinto muito, mas permanece. Porque Harry Potter é Harry Potter. Independentemente do que ela fez, ela escreveu uma franquia muito boa e não há como negar. Então, gente, esses são os meus top 10 de melhores livros de franquia. E eu convido a vocês a lerem e vamos fazer resenha de 1 a 1, que eu vou te explicar o que cada um fala, o porquê que eu escolhi nessa posição. E se você chegou aqui, um forte abraço do Agno, porque vocês fazem parte do meu Agversus, porque vocês são meus Aglovers, meus Agmores. Eu convido a vocês a um abraço forte literário, porque ó, gente, eu amo vocês e bem-vindo ao meu multiverso. Tchau!